Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Todos nós sabemos que Jesus está se referindo à grande disciplina que o cristão deve viver. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E eu quero fazer um paralelo desse texto bíblico, que obviamente se refere à nossa vida espiritual, à renúncia. Não são todos que estão dispostos a impor à sua vida essa disciplina para chegar no céu. E Jesus disse que muitos são os que entram pela porta larga e poucos são os que andam pelo caminho estreito e passam pela porta estreita. Eu quero, este dia, refletir com você sobre uma ilustração muito interessante de uma moça que fazia o curso de medicina, e ela contou que o seu professor chegou após um feriado e ele estava tentando dar aula à turma, mas a moça contou que a turma não prestava atenção. E ele tentava falar e todo mundo batendo papo, comentando sobre o feriado e tal. E aquele professor, num dado momento, ele elevou a sua voz e disse: atenção, turma, porque o que eu vou falar agora, vou falar somente uma vez. E aí a turma toda baixou a voz e ele disse assim: todos nós que somos professores sabemos que estamos dando aula apenas para 5% de todas as turmas, porque apenas 5% vai fazer a diferença no futuro. Apenas 5% vai viver uma vida especial fazendo a diferença. Apenas 5% vai deixar um legado. E aquele professor disse: reparem todos os profissionais que existem. Quantos taxistas vocês conhecem que abrem a porta para você entrar e quando você entra, o carro dele está muito limpo e ele leva você pelo caminho mais curto e ele é pontual à sua chamada? Ele disse: apenas 5%. Reparem de todos os advogados que existem. Existem advogados que dizem que estão vendendo cachorro-quente porque não acham emprego, mas existem advogados que defendem causas e dificilmente perdem uma causa, e eles são procurados e são disputados. Mas esses advogados fazem parte dos 5%. Ele disse: reparem todos os mecânicos. Quais são os mecânicos que tratam com você e cumprem o tempo de entrega do conserto do seu carro, que apenas ouve o barulho do carro e detecta onde está o defeito, E que na grande maioria dos seus consertos ele acerta no problema do carro, cobram um preço justo, sua oficina é organizada, apenas 5%. Ele disse: reparem todos os médicos que existem. Há médicos que a sua consulta é R$60 e tem vaga todo dia, mas há médicos que sua consulta é 700, é R$1.000, é R$1.500, e se você quiser, você tem que esperar com 3 meses de antecedência. E aquele professor prosseguiu dizendo: em todas as áreas, em todas as profissões, apenas 5% é que farão a diferença. E aquela moça ficou impactada, porque o professor encerrou a aula dizendo assim: se eu soubesse quem são os 5% que estão inseridos nessa multidão de bagunceiro, eu retiraria eles para uma sala especial e daria aulas só para eles, porque os 5% é que farão a diferença, os 95% são o resto. E aquela moça ficou muito impactada e ela disse assim: eu tive muitos professores na minha vida, mas aquele professor, ele marcou a minha vida e ele fez parte dos 5% que fizeram a diferença. Então, meus queridos, eu quero hoje meditar sobre esse tema interessante: faça a diferença. E quero mencionar aqui 5 flechas de sabedoria.
Primeiro, o grupo que fará história, que estabelecerá paradigmas, que influenciará positivamente e que marcará vidas, é feito de uma minoria. Cuidado com a maioria. É esta minoria que vai deixar história no futuro. Segunda flecha de sabedoria. Todas as pessoas de sucesso se submeteram a um tempo de espera, de dor, de aprendizado, de humilhação muitas vezes e de profunda disciplina. Essas pessoas hoje são um sucesso, mas o seu passado foi um passado de sofrimento e de muita disciplina e resignação. Terceiro lugar, ser diferente é preciso vencer a tentação do todo mundo. Todo mundo diz, todo mundo está fazendo, todo mundo usa, todo mundo compra, todo mundo come. Você não é todo mundo. Quarta flecha de sabedoria. Minere seus mentores. É para fazer uma mineração. É para procurar como quem procura ouro. Minere seus mentores, seus professores, seus conselheiros. Eles são como pedras preciosas. Tem muita gente ruim ao seu redor, mas Deus nunca te deixará sem alguém digno de ser observado e seguido perto de você. Quinta e última flecha de sabedoria. Lembre-se, o bom é inimigo do ótimo. Nossa busca não é o mais ou menos, mas a excelência. Os excelentes nunca ficarão desempregados. Ao contrário, eles serão disputados por todos. Na nossa reflexão de hoje é esta: faça a diferença.